Olá, povo católico. Vamos fazer aqui agora um comentário sobre o mais novo e deplorável, diga-se de passagem, documento do Papa Leão XIV, documento com o nome Magnificat Humanitas. Proferida lá para o dia 8 de maio de 2025. Nesse dia 8 de maio, o Papa Leão XIV ele proferiu as seguintes palavras da Galeria de São Pedro: queremos ser uma igreja sinodal, ou seja, não é mais uma igreja conciliar, como foi o nome da igreja após o Vaticano II. Agora, depois de Francisco passou a chamar agora a igreja de igreja sinodal. Agora, em 25 de maio de 2026, ele publicou um manifesto detalhado para essa construção. É a Magnificas Humanitas. É um projeto para a construção de uma nova sociedade que o Papa Leão XIV chama de diversas maneiras. Cidades, ele usa analogias para descrever a igreja. Ele chama de cidade, Jerusalém, civilização do amor. As palavras, entre aspas, construir e, entre aspas, reconstruir são usadas 40 vezes no texto. Construir e reconstruir. Esta Jerusalém não é a igreja fundada por Jesus Cristo, nem o termo é usado para se referir à Jerusalém celestial vindoura. De fato, o termo Igreja Católica não aparece sequer uma vez na Magnificas Humanitas. Olha só, um documento onde ele não cita a expressão Igreja Católica hora nenhuma. Leão XIV ele se dirige à igreja com o termo Igreja Sinodal. A nova civilização do amor de Leão XIV se fundamenta nos princípios racionalistas do liberalismo que foram progressivamente impostos à cristandade ao longo dos últimos 2 séculos, enquanto eram continuamente condenados pela Igreja Católica. Ou seja, eles estão vendendo como católico aquilo que é anticatólico e aquilo que a Igreja sempre condenou. Magnificat Humanitas é um documento monumental. De fato, ele tem mais de 40.000 palavras, 5 capítulos e 245 parágrafos. É melhor descrito como um livro curto, um livro que é também um manifesto para a destruição da Igreja Católica. Leão XIV define sua agenda através desse documento. Os 2 primeiros parágrafos do texto revelam a agenda de Leão XIV com a frase inicial introduzindo 2 imagens que se repetirão ao longo do texto. A humanidade, escreve Leão, enfrenta hoje uma escolha crucial, ou construir uma nova Torre de Babel, ou construir a cidade em que Deus e a humanidade habitam juntos. A Torre de Babel é o mundo atual, caminhando em direções que causam grande preocupação a Leão XIV. A cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos é a forma alternativa de vida que Leão nos propõe. Esta cidade, porém, é bastante diferente da cidade de Deus, tal como concebida no pensamento católico tradicional, isto é, como a Igreja Católica e a ordem social cristã que é fruto dos seus ensinamentos e dos seus sacramentos. Pelo contrário, Leão diz-nos que cada geração herda a tarefa de moldar a sua própria época e de guiar a história, para tornar-se um lugar onde a dignidade da pessoa humana é salvaguardada, a justiça é promovida e a fraternidade é possibilitada. Neste primeiro parágrafo, Leão estabelece que sua sociedade tem um fim meramente natural e não sobrenatural. Na visão de Leão, o homem e não Deus está no comando da história, e o mundo que ele é chamado a construir é uma fraternidade cujo homem é o centro. No segundo parágrafo, Leão XIV nos assegura que a poderosa e misteriosa ação do Espírito Santo nos permite contribuir
diligentemente para toda iniciativa que construa um mundo mais justo e podemos chamar outros a colaborar na promoção do desenvolvimento integral de cada ser humano. Para Leão, o objetivo é o desenvolvimento integral de cada ser humano, mas há poucos motivos para acreditar que ele considere esse desenvolvimento como algo que ultrapasse os limites dessa vida. Em nenhum momento do documento, Leão faz referência ao verdadeiro destino do homem, a união sobrenatural eterna com Deus na visão beatífica do céu, que é o próprio significado e propósito de nossas vidas. O documento também não alude de forma alguma à possibilidade de separação eterna de Deus no inferno. A palavra espiritual é encontrada ocasionalmente, nunca é usada em referência a uma vida espiritual tal como entendida pela Igreja, mas sempre de uma forma que abrange uma ampla variedade de significados e poderia ser usada por pessoas de todas as religiões e até mesmo dos sem religião. De fato, Leão afirma que existem muitos grandes caminhos espirituais a serem encontrados entre as religiões do mundo. Mais uma vez, continua o processo de nivelar a Igreja Católica, única religião verdadeira, criada e idealizada por Deus, anunciada e feita por nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus feito homem. A pregação da fé foi substituída pelo diálogo. A contribuição da Igreja para o desenvolvimento integral do homem encontra-se no diálogo. Olha só, escreve Leão XIV no seguinte parágrafo introdutório do documento. Desejamos dialogar com todos os homens e mulheres do nosso tempo, com quem partilhamos os acontecimentos, as questões e as aspirações da humanidade. Juntamente com eles, procuramos identificar novos caminhos para o bem comum e para a promoção de uma vida digna para todos. De fato, a abertura ao diálogo é parte integrante da vocação da Igreja, porque, constituída em Cristo como sacramento da comunhão com Deus e da unidade de toda a humanidade, reconhece a história como lugar onde o Evangelho desafia e orienta a experiência humana. E assim encerra esse parágrafo. Pobre e lamentável. Em primeiro lugar, Leão XIV, ele identifica o diálogo como parte integrante da vocação da Igreja. No entanto, a Igreja não foi instituída por Jesus Cristo para dialogar com o mundo, mas para julgá-lo. Nosso Senhor confiou à sua Igreja a grande comissão de pregar o Evangelho. Ele instruiu os seus apóstolos. Entre aspas, Jesus diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16. Fecha aspas. A Igreja Católica ensina com autoridade verdades que foram reveladas por Deus. Estas não são questões para diálogo, mas doutrinas que devem ser recebidas com obediência pela humanidade e que são necessárias para a nossa salvação. A salvação das almas é a missão central da Igreja. É por isso que ela foi fundada. No entanto, essa verdadeira missão da Igreja, ela foi excluída do documento Magnificas Humanitas. Em segundo lugar, a Igreja só pode ser considerada um sacramento de comunhão com Deus e da unidade de toda a raça humana, na medida em que os homens estão unidos a Cristo em seu corpo místico, que nada mais é do que a própria Igreja Católica. A unidade na Igreja exige estritamente 3 condições: o batismo, a profissão pública de fé proposta pelo magistério e a obediência às autoridades legítimas da hierarquia. No entanto, como veremos, essa necessidade de unidade é precisamente o que Leão XIV não exige em sua Jerusalém, em sua civilização de amor ou em sua igreja sinodal. Linhas de raciocínios fatais que percorrem o texto. Os dois primeiros parágrafos da Magnificas Humanitas introduzem 2 abordagens principais que permeiam todo o texto. Primeiro, a substituição da Igreja por um fim natural. E o segundo, a rejeição da alegação da Igreja de
possuir um corpo de doutrina verdadeira que deve ser ensinada com autoridade. Esses erros semeados na introdução produzem frutos nocivos em abundância à medida que o documento avança. Falo da Igreja porque a sociedade descrita por Leão XIV na Magnificas Humanitas não pode ser a Igreja Católica. Aliás, como já foi mencionado, Leão XIV nem sequer usa esse termo, Igreja Católica. Não aparece a nomenclatura Igreja Católica no documento. A Igreja de Leão XIV é melhor descrita pelo termo que ele usou no dia em que foi escolhido para suceder Francisco e que repete nesse texto, ou seja, Igreja Sinodal. É assim que ele fala da Igreja. É uma outra coisa. Jerusalém Liberal Secular de Leão. Nesta sessão, a gente percebe como as ideias se desenvolvem ao longo do documento. Os exemplos apresentados na próxima sessão estão longe de ser exaustivos. Em artigos futuros, erros específicos serão examinados com mais detalhes. No 9º parágrafo da Magnificas Humanitas, Leão introduz a imagem que nos apresenta pela primeira vez na introdução, ou seja, a escolha entre construir Babel ou reconstruir Jerusalém. Jerusalém é aqui identificada com a convivência fraterna, em vez da igreja. É uma convivência fraterna universal, onde a igreja, obviamente, não é esse o conceito da Igreja Católica. O parágrafo seguinte enfatiza ainda que esta reconstrução se refere à possibilidade de construir juntos, de transformar a diversidade num recurso e de fazer da escuta e do diálogo o terreno comum sobre o qual cultivar a justiça e a fraternidade. Chega a ser chato, cansativo e nojento esse palavreado vazio que não significa nada. O papel dos cristãos neste processo é, através da prática da sinodalidade, tornar-se o espaço em que a humanidade redescobre os seus fundamentos sólidos e o seu fim último. Leão XIV observa que no livro do Apocalipse, João vê a nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus. Apocalipse 21, versículo 2. Como um presente para toda a humanidade. Mas para Leão, a nova Jerusalém não é a igreja triunfante. Pelo contrário, na frase seguinte ele explica que esta visão da graça é um convite para nós cristãos trabalharmos juntos a fim de promover uma vida pacífica, justa e digna em comunidade nas cidades de hoje. Leão claramente substitui uma visão da nossa vida eterna com Deus por uma de uma vida melhorada aqui nessa terra. No parágrafo seguinte, Leão deixa claro que construir essa nova Jerusalém significa aceitar os limites e a fraqueza da humanidade sem os considerar um erro a ser corrigido. Olha aí, ou seja, quando não se corrige, esse erro a não ser corrigido significa ele está querendo dizer, não precisamos de falar em conversão. A conversão, portanto, não será necessária. De fato, no parágrafo 13, ele deixa claro que todas as comunidades de fé, observe qualquer coisa que diga que acredita em alguma coisa, qualquer comunidade de fé tem a sua própria seção do muro. O que é que ele quis dizer? Nada. A nova sociedade tem padrões de discernimento, mas não são de natureza puramente natural e temporal. A dignidade da pessoa humana, a destinação universal dos bens, a opção preferencial pelos pobres, o cuidado com a nossa casa comum e a paz. A cidade de Leão traduzirá esses padrões em práticas como planejamento responsável, avaliação do impacto humano-social, inclusão dos mais vulneráveis, promoção da alfabetização digital e a orientação da pesquisa e da indústria rumo à justiça e à paz. Um linguajar meramente terreno. Esta é uma visão tecnocrática da sociedade humana secular e uma na qual Leão quer que toda a humanidade se funda. No parágrafo 16, Leão dirige o seu apelo para unir esta nova cidade a toda a humanidade. Ele diz, abre aspas, a todos os fiéis católicos, a todos os cristãos e a todos os homens e mulheres de boa vontade, fecha aspas. A pedra angular desta nova sociedade não será Jesus Cristo, mas sim as pedras rejeitadas,
os pobres, os doentes, os migrantes e os mais desfavorecidos. Tornar-se-ão pedra angular e uma casa comum, sólida e acolhedora surgirá na terra. A Igreja Sinodal, ela na verdade substitui a Igreja Católica. Para a nova sociedade haverá uma nova igreja. Para Leão, a era da Igreja Católica estabelecida por Deus e exercendo autoridade divina acabou. A Igreja de Leão é aquela que realiza sua vocação particular de escuta, diálogo e serviço, e de ser receptiva a tudo o que diz respeito à vida dos homens e mulheres contemporâneos. Esta igreja está ao lado do mundo sem o dominar, porque a sua doutrina não é um manual de princípios e normas a aplicar, mas um processo de discernimento partilhado. Ela é comprometida em refletir sobre a realidade concreta das situações históricas em vez de conceitos abstratos. Essa igreja tem a missão de transformar as estruturas da sociedade por dentro e abrir caminhos para uma maior humanidade. Tal igreja não pode, obviamente, ser a Igreja Católica fundada por Jesus Cristo. Daí, Leão XIV lhe dá um novo nome, uma igreja sinodal, uma igreja que caminha junta. É assim que ela é chamada. Ele nos chama a nos transformarmos na nova igreja por meio da adoção de um estilo sinodal. Ele exorta os católicos a realizarem um exame de consciência para garantir que os princípios delineados neste capítulo sejam aplicados especialmente dentro de suas próprias estruturas. Estas incluem uma abordagem sinodal para a missão. E como seria essa igreja sinodal? Explica-se os parágrafos do 118 a 126. Estão entre os mais perigosos esse trecho do documento, de todo o texto. É neles que a verdadeira natureza da igreja sinodal fica clara. Em um artigo, em um futuro poderemos falar mais sobre isso, né? Para Leão XIV, a religião não consiste na fé e no culto compartilhados, mas sim no cultivo de experiências religiosas internas. Essa é a abordagem religiosa do modernismo. Para Leão XIV, a religião vem de dentro, ou seja, não é uma revelação que nós aprendemos, né? Não é a revelação que nos é transmitida. A religião ela vem de dentro, né? Como se cada um tivesse ali uma espécie ali de divindade interior. A religião ela vem de dentro de nossas experiências internas e encontra sua expressão não apenas na adoração, mas também na arte. Leão encontra um significado quase profético na Nona Sinfonia de Beethoven, na pintura de Pablo Picasso e no filme A Lista de Schindler, de Steven Spielberg. No parágrafo 123, Leão elogia a humanidade por ser capaz de criar instituições que protegem a nossa vida comum. Mas as instituições mencionadas não são instituições católicas que ajudaram a construir a nossa civilização, mas sim a Cruz Vermelha e as Nações Unidas. O documento menciona a palavra pecado apenas 3 vezes. 2 dessas ocasiões referem-se à estrutura do pecado, em vez de pecado individual. A terceira é uma afirmação de que o pecado não retira a dignidade humana. Olha só, os ensinamentos da igreja deixam claro, né? O pecado ele faz com que nós rompemos a amizade com Deus, nos tornamos inimigos de Deus. Mas aqui ele diz que não. Não há... O pecado não retira a dignidade humana. Não há qualquer menção ao pecado em relação à ofensa causada a Deus ou às suas consequências eternas. A corrupção moral é mencionada no parágrafo 121, mas apenas como algo que prejudica os seres humanos e a sociedade. Nada a ver com Deus. A religião de Leão XIV perdeu, na verdade, seu caráter religioso. É uma religião sem caráter religioso. Não há nada mais do que o humanismo secular. É o humanismo secular, é o que ele fala. Todos são bem-vindos em sua nova civilização do amor. Entre os indivíduos apresentados como exemplos para nós estão Nelson Mandela, Benazir Bhutto e Martin Luther King. Esses são os santos do mundo moderno para a nova religião secular de Leão XIV.
até o terrorista Nelson Mandela, né? Leão XIV tenta antecipar-se às críticas. Ele sabe que o documento é uma aberração, é um absurdo, e ele tenta se antecipar às críticas que ele sabe que iam vir. Leão XIV estava claramente ciente de que sua introdução ao documento, discutida em detalhes, como acabamos de fazer, soaria o alarme nos leitores que ainda possuem algum senso da autêntica fé católica. Portanto, já no terceiro parágrafo do documento, ele tentou antecipar as críticas, associando-se desde o início ao grande pontífice Leão XIII. Ele diz, né? Critiquem-me, parece dizer ele, e estarão criticando. Ele faz referência a Leão XIII, né? Critiquem-me. E estarão criticando, ou seja, quem critica ele, Leão XIV, está criticando Leão XIII também. E aí ele justifica dizendo: quando alguns objetaram que a Igreja não deveria desperdiçar energia em assuntos mundanos, mas sim concentrar-se na comunicação da mensagem da vida eterna, Leão XIII respondeu com realismo e sabedoria, dizendo que a proclamação do Evangelho não pode ignorar a vida concreta das pessoas. Contudo, a análise dos ensinamentos de Leão XIII revela o forte contraste entre os dois homens. Enquanto Leão XIV negligencia completamente o bem-estar eterno da humanidade, Leão XIII o coloca no centro de seus ensinamentos. Sua grande encíclica Rerum Novarum, de fato, focava em problemas sociais e econômicos, mas o Santo Padre teve o cuidado de situar sua doutrina social em seu devido contexto. Leão XIII ensinou, abre aspas, o trabalhador também tem interesses que devem ser protegidos pelo Estado. E antes de mais nada, aos interesses de sua alma. Olha aí, antes de mais nada, o interesse da alma. A vida na terra, por mais boa e desejável que seja em si mesma, não é o fim último para qual o homem foi criado. É apenas o caminho e o meio para a obtenção da verdade e do amor à bondade, nos quais consiste a vida plena da alma. E prosseguiu Leão XIII. Que vantagem pode haver para um trabalhador obter por meio de uma sociedade bem-estar material, se ele põe em perigo sua alma por falta de alimento espiritual? Olha aí que brilhante reflexão de Leão XIII, que não existe em Leão XIV. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Continua Leão XIII. Esta, como ensina Nosso Senhor, é a marca ou característica que distingue o cristão do pagão. Afinal, são estas as coisas que os pagãos procuram. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E Leão XIII continua, prossegue dizendo, ele fala da ordem social e econômica, mas sempre em função dos princípios eternos. Que as nossas associações, então, olhem primeiro e acima de tudo para Deus. Que a instrução religiosa ocupe nelas o lugar primordial, sendo cada um cuidadosamente ensinado sobre o seu dever para com Deus, no que deve crer, o que esperar e como deve alcançar a sua salvação, e que todos sejam advertidos e fortalecidos com especial cuidado contra os princípios errados e falsos ensinamentos. Que o trabalhador seja instado e conduzido à oração de Deus, à prática fervorosa da religião e, entre outras coisas, à santificação dos domingos e dias santos. Que aprenda a reverenciar e a amar a Santa Igreja, a mãe comum de todos nós, e, consequentemente, a obedecer aos preceitos da Igreja e a frequentar os sacramentos, visto que são os meios ordenados por Deus para obter o perdão dos pecados e para levar uma vida santa. Estas são as verdades salutares que a Igreja foi fundada para pregar e que Leão XIV não consegue transmitir. Então chegamos às conclusões. Em sua encíclica Humanus Genus, o Papa Leão XIII, assim como Leão XIV, utilizou a linguagem das duas cidades de Santo Agostinho de Hipona. Comentando uma citação do santo, ele escreveu, aqui falando de Leão XIII, recitando Santo Agostinho, que disse: dois amores formaram duas cidades, o amor próprio, que chega ao desprezo de Deus, uma cidade terrena.
e o amor por Deus, que chega ao desprezo por si mesmo, uma cidade celestial. Em todos os períodos de tempo, cada um esteve em conflito com o outro, e com uma variedade e multiplicidade de armas e de guerras, embora nem sempre com igual ardor e ataque. O vigário de Cristo prosseguiu: neste período, porém, os partidários do mal parecem estar se unindo e lutando com veemência conjunta, liderados ou auxiliados por aquela associação fortemente organizada e difundida chamada maçonaria. Não fazendo mais segredo de seus propósitos, eles agora se levantam ousadamente contra o próprio Deus. Estão planejando a destruição da Santa Igreja pública e abertamente, com o objetivo de despojar completamente as nações da cristandade, se possível, das bênçãos obtidas para nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. E assim falava Leão XIII. A época de Leão XIII é a nossa. Ainda estamos vivenciando a batalha entre a cidade de Deus e a cidade do homem moderno e liberal. A magnífica Humanitas de Leão XIV representa a próxima etapa do ataque de Satanás à Igreja Católica, visando sua completa destruição e a ruína do que resta da civilização cristã. Em seu lugar, Leão XIV continuará a construir a Igreja Sinodal, para manter a verdadeira Igreja Católica eclipsada, no escuro, na sombra. Isto não é uma teoria da conspiração, é um plano delineado nas páginas de magníficas Humanitas. É também um plano que está, em última análise, fadado ao fracasso. Na encíclica Humano Genus, após expor o esquema diabólico em que estavam envolvidos os inimigos da Igreja, o Papa Leão XIII nos indicou um remédio infalível. E agora nós católicos precisamos ouvir esse remédio de Leão XIII. Ele diz o seguinte, abre aspas, um ataque tão veemente exige uma defesa à altura, ou seja, que todos os homens de bem formem a mais ampla associação possível de ação e oração. Suplicamos-lhes, portanto, que com corações unidos se mantenham firmes e inabaláveis contra o avanço das seitas, e que em luto e súplica estendam as mãos para Deus, orando para que o nome cristão floresça e prospere, para que a Igreja goze da liberdade necessária, para que aqueles que se desviaram retornem à retidão, para que o erro finalmente dê lugar à verdade e o vício à virtude. Fecha aspas. E confiou Leão XIII a nossa causa à Virgem Maria, Mãe de Deus, que desde o momento de sua concepção venceu Satanás, ao bem-aventurado Miguel, príncipe dos anjos celestiais, que expulsou o inimigo infernal, a São José, esposo da Santíssima Virgem e patrono celeste da Igreja Católica, e aos grandes apóstolos São Pedro e São Paulo, pais e campeões vitoriosos da fé cristã. Com intercessores celestiais como esses ao nosso lado, podemos ter certeza de que a Igreja Sinodal jamais prevalecerá contra a Igreja Católica, não importa com quais poderes terrenos ela se alie. Então, assim termina essa postagem. Espero que vocês católicos atendam aí tomem desse remédio oferecido, apresentado pelo grande Papa Leão XIII. Socorro, apelar para a Virgem Maria, para São Miguel, para São José, para os santos apóstolos São Pedro e São Paulo. Rezar o terço todos os dias. Você que às vezes vê tanto problema na igreja que entra em desespero, tem rezado o terço todos os dias? Tem usado dos únicos remédios capazes de nos dar a vitória, a oração diária do Santo Terço, melhor ainda do Rosário, a devoção a São José, aos apóstolos São Pedro e São Paulo, ou continuam ainda iludidos em joguinhos políticos de direita e esquerda, que só presta como passeio, só serve de cortina de fumaça para prestar atenção em coisas secundárias e não no que mais importa. Faço aí esse apelo
a quem ouviu, aos católicos de boa vontade, de boa fé.